Começando com mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e do Brasil. Você de casa pode participar enviando críticas, sugestões pelo WhatsApp 31, tá aqui na tela, 985692926, 31 985692926. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta, veiculado no canal 6 da NET, claro, para toda Nova Lima e Belo Horizonte. Estamos também em nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Os programas ficam arquivados para você revê-los na hora e quando quiser. Sempre com as participações de José Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e também apresentador do programa Conexão Leão aqui da TV Banqueta, e de Ederson Lírio, Betão, que é apresentador do programa Cultura Geral, ativista da causa animal, servidor público municipal concursado e bacharel em Direito. Vamos começar falando de uma coisa muito boa, que é Vila Nova. Vila Nova em Nova Lima é a sua principal bandeira. Zé Raimundo, o Vila Nova, nesta terça-feira, isso mesmo, terça-feira, em assembleia realizada com os credores, foi aprovado o plano de recuperação judicial do clube. Nós vamos colocar aí na tela para o pessoal entender como que ficou definido a redução do valor da dívida do clube e também como que vai ser feito esse pagamento. Tá aí na tela, tá pequenininho, mas serve como uma colinha para você de casa e também para a gente. Zé Raimundo, nesse plano de recuperação judicial não entra a dívida tributária do clube, que é cerca de 9 milhões de reais. Pode voltar para lá, Nicolas, por favor? Que eu acho que é importante o pessoal de casa entender. Essa primeira coluna é a classe. Essa dívida total do Vila Nova, tirando a dívida tributária, repetindo que não está aí, é dividida sobre trabalhista, microempresa e quirografários. O que são quirografários? Quirografários são todas as empresas ou credores, melhor dizendo, que não são trabalhistas e que nem são microempresas. Então, enfim, o Vila Nova devia ao todo 14 milhões, aproximadamente 14,5 milhões de reais, passa a dever o 8 milhões 110 mil reais, mais a entrada de 714. Então a dívida passou de 14,5 para 8,8 milhões de reais. O mais importante que eu gostaria de destacar, Zé Raimundo e público de casa. Você reparar, a dívida trabalhista ela será paga em 10 parcelas. Demora-se a carência de 60 dias, ou seja, de 2 meses, para começar a pagar. Então, 10 mais 2, 12 meses. Então, com 12 meses, o Vila Nova quita a sua dívida trabalhista, pagando 791 mil por mês. Para começar a pagar a dívida da microempresa, o clube fica, Betão, 12 meses sem pagar nada. Então, ele paga 12 meses de dívida trabalhistas, fica 12 meses sem pagar nada, nenhum real, para começar a pagar a dívida com a microempresa. Que será paga em 24 parcelas. Eu estou rindo assim que é bom para o Vila, mas para o credor... É uma tristeza. Em 24 parcelas. Depois, ele fica de novo 1 ano sem pagar nada, para depois vir para a dívida dos quirografários e pagar em 24 meses. Enfim, Zé Raimundo, você acredita, como disse o presidente Anísio Clemente, que isso é mais um grande passo para, enfim, concretizar a tão sonhada, esperada e necessária concretização do clube em SAF? Olá, Fred, Betão, um grande abraço a vocês que nos acompanham aqui pela TV Banqueta. Claro, importantíssimo, Fred. O presidente Anizinho deve estar feliz da vida, não só ele, como toda a família vilanovense. A situação do Vila Nova era muito mais de fechar as portas do que ter uma condição de colocar um time em campo para disputar a segunda divisão a partir de maio do ano que vem. Então, essa transformação na SAF já é antiga, mas está passando a hora de acontecer. E para que ela acontecesse, tinha que haver essa ação. Então, é uma ação importantíssima. Para o Vila Nova, é válido demais. Por quê? E já existem investidores interessados nessa aquisição.
Só que o investidor, ele precisa saber qual o buraco, qual o tamanho da dívida, o que ele tem que fazer. Agora ele tem na mão e, convenhamos, que é uma dívida relativamente até pequena para um investidor. Então eu acredito e a nossa expectativa é que rapidamente o Vila resolve essa parada, essa pendenga aí, porque vai aparecer investidores e o Vila Nova vai ter uma nova administração, um novo modelo de administração, vai voltar com as categorias de base, vai ser um clube formador, como sempre foi a tradição do Vila Nova, e vida que segue aí. Que bom, estou feliz da vida com essa notícia aí e acho que agora a coisa vai andar. Eu faço jus ao que Zé Raimundo falou. Realmente, é muito mais fácil você negociar uma venda de algo, passando para quem está comprando, qual que é o valor real e homologado pela justiça, ou seja, não vai ter surpresinha, e mostrando para ele a forma que ele vai pagar. E como nós dissemos, é bem tranquilo para quem quer comprar um clube de futebol do tamanho do Vila Nova. Então, CT e campo já resolvidos pelo prefeito João Marcelo lá atrás, que passa a concessão desses 2 espaços públicos por 30 anos, se não me falha a memória, para o Vila Nova, já com a janela para o investidor. Agora, a dívida na mão, venhamos e convenhamos, não tudo pronto, né, não pode mais esperar, até porque não podemos mais esperar. Não tem mais espaço. Nós damos toda a voto de confiança ao prefeito João Marcelo, ao presidente Anizinho, mas está assim, ó, presidente do conselho, Tiago Almeida, nosso amigo Tiago Almeida, mas que, e você de casa, que gosta de futebol, gosta do Vila, comece a acompanhar a segundona, que é módulo 2, na verdade, segunda divisão, na Rede Minas, dificílimo. Tem um clássico esse final de semana de Mamoré com RT, o bicho tá pegando lá, então a gente precisa estar firme. Zé Raimundo, rapidinho, sábado tem aniversário também, festividades organizada pela torcida da velha guarda do Vila Nova. Os trancos e barrancos, o Vila Nova completa mais um ano de existência, 117. Né? 117 anos, então felicidades para todos os vilanovenses e a velha guarda, a torcida da velha guarda, aqueles vilanovenses raiz, vilanovenses da essência, como nós gostamos de falar, estão de parabéns mais uma vez. Fizeram uma festa bonita no ano passado, deu certo, e esse ano melhoraram ainda essa festa. Todo mundo que gosta do Vila, indiferente de ser um vilanovense, pode ser um atleticano cruzeirense, mas que tenha simpatia pelo Vila, morador de Nova Lima, que respeita o Vila Nova, deve amanhã estar no Bicame a partir das 11 horas, tem show, tem Alô Samba, depois tem a charanga do Vila descendo até a Praça do Mercado, enfim, uma festa bonita, todo mundo está convidado para estar lá e parabéns ao pessoal da velha guarda. Tudo a ver, né, gente? Vila Nova, Bicame, charanga, Alô Samba, não tem desculpa para você não ir. Eu estou procurando aqui na minha colinha, só para mandar um abraço em especial para os organizadores, Cláudio de Sussa, meu vizinho, meu amigo, Abílio Couto, do Biri Nights. Falar que todos são amigos nossos vai ser até repetitivo, todos são, graças a Deus. Daniel, lá da Gran Toro, Kid, filho do nosso Wilson Pipoqueiro, Hamilton Bela Fama, grande torcedor, Flávio Macharré foi meu professor, genro lá do Dário Nichini, Tiago de Almeida Tito, nosso ex-vereador, amigo, Flávio Mota, Titóia e Fernando Moreira. São esses organizadores. E lembrando aí do saudoso Caneta, né, que fazia parte dessa comissão vida, e que nos deixou recentemente, mas está lá de cima acompanhando. Ok, vamos falar agora também, passar a bola para o Betão, a respeito de cultura, né? É importante dar uma quebrada no nosso programa. Hoje, sexta-feira, o programa é transmitido na sexta-feira, vai ter a apresentação da banda União Operária na sexta-feira. Para se ter ideia, nós vamos mostrar um pouquinho do que quem for à sexta-feira vai assistir.
Tá aí. Também tem a página do Banqueta, que foi tema do Jornal Banqueta dessa semana. Betão, bacana demais essa valorização da banda União Operária, e é uma forma de mostrar para a sociedade que nem todos têm um pensamento nossos, as raízes nossas, né? Para passar para a comunidade de uma forma geral que banda é muito mais do que aquelas músicas tradicionais de banda. Não, é do forró ao baião que a banda toca, e toca tudo. Primeiramente, né, agradecer a audiência de todos, né, essa luta que a gente tem aqui, né, que é para restabelecer esse diálogo da cultura, esse diálogo nosso que nós precisamos desenvolver, né? A banda de música de Nova Lima é um patrimônio cultural nosso, e a gente tem que cuidar dela como todas as outras culturas que a gente tem. Então eu fico muito feliz, e fica o convite também, né, e um alerta aqui da televisão e também do jornal, para que os pais tirem um pouco da digitalização dos seus filhos e apresentem a banda de música. Eu acho que isso é tão importante, porque você pode despertar no seu filho desejos maravilhosos de cultura, desejos maravilhosos de desenvolver uma habilidade com algum instrumento. Então fica aí o convite, e eu fico aqui agradecido a todos esses lutadores, né, esses militantes da cultura de Nova Lima, que mantêm essa chama viva que é a banda de música União Operária, do nosso saudoso Zé Fuzil, que é o grande patriarca dessa ideia. Zé, você que acompanha de perto a banda. Concordando plenamente com o que falou o Betão, essa banda União Operária, Corporação Musical União Operária, é um verdadeiro show. Nós temos que nos orgulhar, os novalimenses, e nós já estamos com uma agenda pronta para essa banda ir tocar em Monte Sião, que é uma cidade turística, na divisa de Minas com São Paulo. Agora, nós dependemos das autoridades, viu, Fred, para liberar o ônibus para levar a turma lá. Estamos esperando aí, pessoal da Câmara, pessoal da Prefeitura, libera aí o ônibus para levar, porque a apresentação está marcada lá. Falta só essa ajuda aí. Mas parabéns pro pessoal da banda, e tem que estar lá hoje à noite para acompanhar. Na verdade, eu quis chamar esse tema para o nosso programa, nós, né, na verdade, nós três definimos, e também para o Jornal Impresso, justamente para tocar a nossas autoridades da importância que é a banda, e que precisa de muito, mas muito mais apoio. Não esse apoio que é dado hoje, obrigatório, de cara fechada, com antipatia, achando que é mal empregado, achando que a banda faz pouco. É pensar pequeno demais, eu falo demais, cultura, não só na cultura, mas principalmente na cultura. Vamos pensar grande, vamos abrir essa cabeça, vamos valorizar o que nós temos de mais bacana. Acabamos de falar do Vila? Sim. Nós, novalimenses, sabemos também que a banda União Operária também é outro grande patrimônio que a gente tem. Com toda certeza. É para as autoridades investirem mais, mas muito mais, e de coração aberto, com felicidade, não achando que é obrigatório, e com a cara que a gente sabe como é que são feitas as coisas para as bandas. Vamos agora falar de um tema de capa do jornal A Banqueta de Notícias. Vamos lá. O governo do estado de Minas Gerais, através da CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, definiu a modernização, construção e reforma de 11 terminais rodoviários na região metropolitana de Belo Horizonte. Dentro desses 11, existe alguns, ou 4 ou 6, não me falha a memória, que vão ser erguidos do zero. Nova Lima é uma dessas cidades. A CEINFRA definiu que esse terminal em Nova Lima será erguido às margens da MG-030, próximo ao trevo da Avenida José Bernardo de Barros, dos supermercados BH, entre o Bem Hortifruti e a Faenol. Qual que é a grande mudança? A grande mudança é que esse terminal funcionará como uma estação de transbordo. Todos os ônibus metropolitanos, ou seja, aqueles ônibus da Saritur, que é a concessionária do transporte intermunicipal com destino a Belo Horizonte e também à cidade industrial, necessariamente, exclusivamente, vão sair deste terminal. Você que mora na parte do centro da cidade, na parte baixa, você não vai ter mais aquele luxo de pegar o ônibus da Saritur, mesmo que seja aquele ônibus caindo aos pedaços, direto para o seu destino em Belo Horizonte. Não. Agora você vai ter que ir
até a estação de transbordo, mudar para outro ônibus e deste outro ônibus seguir para o seu destino final. Vamos, antes de comentar, ouvir a entrevista que fizemos, exclusiva, com um dos integrantes do CINFRA, que explicou um pouquinho melhor, lembrando que não tem achismo, como muitas coisas aqui na cidade, nem vereador, político, falando ao vento. É a TV Banqueta entrevistando o governo do estado. Pedro, qual que é o objetivo da criação desse terminal? O objetivo é proporcionar uma integração maior para todo mundo, todos os usuários do sistema metropolitano, de forma a possibilitar uma integração e multidestinos para todos que estão aqui na cidade. Esse terminal vai retirar horários dos ônibus intermunicipais? Não, de forma alguma, não vai retirar horários, não vai retirar itinerários. O colega deu um exemplo aqui, a linha 38 e 32, por exemplo, que é uma linha de Nova Lima. É uma linha que sai do centro e vai até Belo Horizonte, passando pelo destino que é o terminal atualmente. Ela é uma linha que esse itinerário vai ser mantido, assim como o seu quadro de horário. E aí a pessoa vai fazer a bodeação e pegar qualquer troncal que está disponível no terminal. Então não há remoção de nada nesse projeto. Explica pra gente qual que é o sentido da PPP, como que o investidor ou a parte privada vai ganhar o dinheiro sem aumentar o preço da tarifa. Bom, o projeto não impacta de forma alguma o preço da tarifa, ele é um projeto da infraestrutura do terminal que o governo do estado está concedendo. O preço da tarifa, o custo da tarifa não tem nada a ver com a construção e manutenção e operação dos terminais. É um custo à parte que a CEINFRA calcula junto às empresas de transporte coletivo. A respeito ainda da questão dos horários, explica pra gente essa questão que ainda eu tenho dúvida até sobre qual que é a linha alimentadora. Olha, que é a linha alimentadora, só pra gente entender melhor. Vamos lá, são muitas linhas, né, que estão no projeto, eu não vou conseguir citar todas, mas as linhas, no geral, elas passam pelo itinerário, percorrem um itinerário no município, elas têm um destino fora do município, né, então são linhas metropolitanas. Esses destinos vão desde Belo Horizonte, Contagem, ou só o BH Shopping, por exemplo, não precisa chegar no centro. Essas linhas, elas percorrem o itinerário atualmente. Porém, com a implantação do terminal, a gente vai possibilitar que essa linha que a pessoa usa, ela só tem um destino. Ela só vai para Belo Horizonte, só vai para Eldorado, enfim. Ela vai ser transformada em alimentadora, o itinerário dela vai ser o mesmo dentro do bairro, até chegar no terminal, o mesmo quadro de horário, ou seja, mantendo o atendimento. No momento que ela chega no terminal, ela vai poder escolher qual troncal ela vai querer pegar, sem nenhum acréscimo de tarifa nem nada, e aí ela vai continuar o seu destino, qual seja ele for. Vamos lá, dando ainda mais sequência. Vou começar com você, Zé, e o pessoal de casa entender. O argumento, apesar de ter um resumo muito bom do governo do estado, o argumento, por que criar esse terminal? Segundo eles, para dar mais conforto à população, que esse terminal vai ter assento coberto, vai ter bicicletário, vai ter banheiro, bebedouro, Wi-Fi gratuito. Aí a gente consegue imaginar a estrutura física qual é. São 12 mil metros de construção. E também o argumento é dizer que vai dar mais opções de destino aos usuários. Antes você pegava um ônibus e ia para aquele destino que você definiu, mas agora no terminal vão ser criados que eles chamam de linhas troncais. São aquelas linhas que vão levar o usuário até o destino final. Vai ter BH com destino a Barão Homem de Melo, BH com destino ao BH Shopping, BH com destino ao centro de Belo Horizonte. E também Nova Lima, cidade industrial, Eldorado, passando pelo anel rodoviário. Dúvidas que ele deixa claro. As linhas já operadas pela Saritur, segundo o governo do estado, continuam inalteradas.
só com uma grande diferença, né? Não é com uma diferença, não, com uma grande diferença. Ao invés dessa linha levar o usuário direto para Belo Horizonte, essa linha, de qualquer ponto que você esteja em Nova Lima, te leva para o terminal, na Fazenda do Benito. Portanto, essas linhas passam a se chamar linhas alimentadoras e do terminal vai te levar direto para Belo Horizonte ou para Eldorado, Contagem, direto pela MG 030. E essas linhas que eu acabei de falar serão chamadas de linhas troncais. Outra afirmação, não haverá aumento no valor da tarifa, mesmo sabendo que agora, antes, para ir Belo Horizonte, pegava-se um ônibus da Saritu. Agora vão pegar 2. O da linha alimentadora, que te leva até o terminal, e da linha troncal, que vai te levar para o destino final, passando direto pela MG 030, sem entrar pelo centro. Qual a sua opinião a respeito disso, José Raimundo? Olha, Fred, tem 3 detalhes importantes aí. Primeiro, o progresso chegou. A região metropolitana de Belo Horizonte já tem essa ação. Cidades como Contagem, Betim, Santa Luzia, Sabará, já fazem essa baldeação normal. Isso já é uma prática comum dentro de Belo Horizonte para essas cidades aí. Nova Lima também cresceu. Então, o crescimento da população, a região metropolitana hoje da capital mineira tem basicamente 5 milhões de habitantes. Então, o crescimento ele vem aumentando a cada ano. Nova Lima chegou nesse patamar. É claro que vai haver um impacto negativo nesse primeiro momento, né? Nós não estamos acostumados com isso. O usuário está acostumado a sair da sua casa e escolher o melhor ponto para pegar o seu ônibus. Então, tem esse lado que é o lado dramático da coisa. É o lado da adaptação. Vão haver muitas reclamações, já houve até muitas reclamações lá na Câmara Municipal de alguns vereadores. Agora, olhando por outro lado, e eu analisando a reportagem, inclusive do jornal, e o que eu estou vendo aí, a entrevista do responsável do governo do Estado, tem um lado positivo, sim. Tá? Por quê? Todo e qualquer morador de Nova Lima que não esteja situado, localizado, ali na região do Oswaldo Barbosa ou no bairro Nossa Senhora de Fátima, naquela região de cima da cidade, próximo ao espaço cultural, eles são hoje prejudicados. Porque você não consegue mais pegar um ônibus a partir aqui da avenida, próximo ao Campo do Vila, você não consegue mais assentar no transporte para Belo Horizonte. Os ônibus já saem, já chegam ali lotados. Então, tem essa vantagem, além do segmento. Então, a pessoa vai chegar nesse terminal, olha, eu estou indo para a região da Barão Homem de Melo, eu vou pegar aquele ônibus, aquela linha que vai até a Barão Homem de Melo, eu vou para a cidade industrial, mesma coisa, Belo Horizonte, BH Shopping. Então, isso vai facilitar. Então, tem os dois lados da coisa. Tem um lado ruim, que é o lado que vai dificultar muita coisa para muita gente, mas tem um lado positivo. Pessoal que mora no Retiro, pessoal que mora na fábrica de bala, pessoal que mora vamos dizer, da parte ali do Bonfim para frente, é um pessoal que vai ser privilegiado, sim. Então, isso tem que ser analisado. Eu acho que tem os dois lados. Prejudicado, não? Não, esse pessoal vai ser prejudicado, não. Esse pessoal não vai ser prejudicado, não. Ao longo do tempo, eles vão ter um ganho, na minha opinião. Porque eles vão conseguir vão ter esse trabalho a mais, Fred, mas vão conseguir ir sentado no ônibus e ter um conforto a mais, que é o que não tem hoje. O que eu estou tentando dizer é isso aí. Então, ao longo do tempo, tem um ganho, sim. Então, tem os dois lados aí. Toda mudança na prestação de serviço público, toda mudança tem os prós e os contras. Nesse caso, tem esse aí. Os contras essa baldeação, esse trabalho que as pessoas vão ter, mas tem essa vantagem de você ter um pouco mais de conforto. Penso assim. Betão. Bom, é sempre uma discussão muito complicada, né? Primeiro que a gente tem que perceber se isso realmente vai efetivar. Se efetivando, né, dentro desse plano, se vai ser um ganho real para a população. Por quê? Primeira coisa, nós precisamos, em primeiro momento, ter transporte público de qualidade, né?
Nós não podemos ter um Ministério Público guardião dos melhores ônibus para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana. Então, fazer um terminal aqui na região, sem antes colocar um número suficiente de ônibus para que leve essas pessoas a Belo Horizonte, é, de fato, uma excrescência. Você sabe por quê? Porque nós precisamos de ônibus para que as pessoas... O normal, Fred, Zé, e população de casa, é as pessoas irem sentadas no ônibus. Exatamente. Isso é que é o normal. Ter ali 10 pessoas em pé, isso é o normal, né? Não é fazer esse tipo de lobby, que é fazer uma licitação para fazer um terminal. Então, pega esse dinheiro que ia fazer um terminal, investe essa fortuna toda em ônibus, para que a população tenha conforto. É isso que o governador deveria fazer. É isso que o seu Zema deveria fazer. É isso que o Matheus, o vice-governador Matheus Simões deveria estar preocupado, né? Não fazer esse tipo de politicagem, né? O que ganho que a gente vai ter fazendo um terminal? Vamos colocar aqui, para quem anda de ônibus, o que seria melhor para ele? Fazer um terminal, né, que vai impactar na vida das pessoas de certa forma, negativamente em algum ponto, né? Ou fazer uma compra extensiva de ônibus confortáveis para que as pessoas saiam de casa 4, 5, 6, 7 horas da manhã e vá daqui até Belo Horizonte sentados. Só para te ajudar, 48 milhões de reais é a previsão de custo do terminal. Pois é. Você divide isso por número de ônibus, você vai ver quantos ônibus darão para poder atender a população de Nova Lima, Raposa e Riacima. Então, para que fazer isso? Né? É muito mais sensato comprar ônibus e dar qualidade de vida para as pessoas. E fiscalizar esses operadores que têm a concessão do Estado, que ficam aí tendo a vida boa, do bom e do melhor, e não deixam para a população um legado de conforto e de tranquilidade. Então, eu acho isso tudo uma confusão, Fred. Eu acho isso tudo uma verdadeira vergonha, né? O governo do Estado, que fica comendo banana para tudo enquanto é lado aí, fazendo chacota, que ele virou uma chacota, né? Virou outro Nércio da Capitinga, fica aí fazendo postagens com essas coisas. Devia estar trabalhando para que a população que o elegeu tenha conforto naquilo que o Estado propõe. Não precisa inventar a roda, gente. O governador do Estado não precisa inventar a roda, não. É só fazer o serviço certo. Né? Compra ônibus e põe aqui para que a população de Raposa, Nova Lima, Raposa e Riacima tenha conforto para que chegue a Belo Horizonte descansada para poder encarar a labuta e depois a labuta do dia inteiro de trabalho, volte para casa e tenha o seu conforto garantido. Para mim é isso, Fred. Não tem nem que falar de terminal. Vamos lá. Vocês falam muito, eu que vou falar agora, tá, gente? Pode falar, fica à vontade. O importante é legal que cada um tem sua opinião, né? Então primeiramente, eu acho, antes de falar tudo que eu penso, eu acho que se esse terminal for aprovado, e como disse o Betão, o governador Zema está preocupado em comer banana e o Simões está preocupado em fazer média para Bolsonaro, está fazendo campanha o tempo todo. Se o governo de Estado aprovar isso goela abaixo aqui em Nova Lima, lembrando que isso é uma proposta do governo do Estado. A prefeitura não é obrigada a aceitar. Se isso passar, com todo o respeito que todos sabem que eu tenho ao prefeito João Marcelo, aos vereadores, você pode pegar a prefeitura, você pode pegar a Câmara, julgar num saco preto de lixo de 50 litros e julgar lá no aterro sanitário. Isso é uma indecência. Pô, eu vou sentar... Pergunta ao usuário que ele prefere ir sentado ou demorar mais 40 minutos do seu tempo de trabalho, do seu tempo de ficar em casa. Você, usuário, você acredita que o governo do Estado vai fazer algo para favorecer você, usuário, ou para favorecer a Saritur? Você acha que uma ação dessa, os russos sentam
para decidir uma ação dessa, sem ser para favorecer a Saritur, Betão? Vocês estão de sacanagem comigo. Aí vem... Uma coisa é noticiar, como a gente noticiou no Banqueta com isenção. Agora eu vou dar minha opinião. Você acredita que vão se manter as linhas da Saritur inalteradas só para levar o usuário até o terminal? Claro que não, eles não têm frota para isso. Como é que se decide toma-se uma decisão dessa sem falar com a Via Ouro? Falei com o pessoal da Via Ouro, não foi consultado de nada. Como é que você aprova um terminal deste tamanho, uma coisa que ninguém falou? Um amigo meu, inteligente, um advogado, que me lembrou isso hoje, falou, vou usar. Ali do lado tem a Fainol, só. Como é que você vai pôr esse mundaréu de gente de carro do lado de crianças atípicas? Fainol vai ter que sair de lá, né? Isso são várias mudanças, né? O progresso chegou em Contagem tem, Belo Horizonte tem, mas cada cidade tem sua característica. O Move, é Move ou Move? Não sei a palavra certa em Belo Horizonte, funciona porque lá tem um mundaréu de gente e tem uma via para esse transporte. O que adianta fazer isso e parar todo mundo ali nas 6 pistas? É óbvio e claro que o tempo vai aumentar em 40 minutos no mínimo. Ou você acredita na Saritur? Nada disso é pensado para beneficiar o usuário. Isso aí Só para eu terminar aqui. A prefeitura disse ser a favor desse projeto. Para a Banqueta disse ser a favor. E, para resumir, eu discordo plenamente. Tem alguém ganhando dinheiro nisso aí. A Saritur é sempre beneficiada. A Saritur é amiga dos deputados, amiga do governo, doadora de dinheiro. Ela simplesmente tem 12 anos que não paga um fundo de garantia para os seus funcionários. Você vai acreditar que algo do Estado seja a favor, seu usuário, ou seja a favor da Saritur? Volto a dizer a minha opinião. Se isso for aprovado nessas condições em Nova Lima, você pega a prefeitura, a Câmara de Vereadores, joga no saco de lixo, enterra no nosso aterro, que é até desativado, né? No aterro de inerte, joga terra. É uma vergonha, é uma sacanagem. Eu, nos meus últimos anos de lembrança que eu tenho aqui, que a minha lembrança é fraca, eu não conheço, a não ser a OUC, um projeto tão sacana como esse. E até bem pior do que a OUC, na minha opinião, viu, gente? Isso é sacanagem, isso é sacanagem. Não existe nenhum outro argumento que me convença. A modernização chegou. Quer ver uma coisa que eu achei super interessante? Elogiei ele. Porque, pessoal, teve uma audiência pública, às escondidas, alguns vereadores foram, através da publicação do Banqueta. Newton, vereador da Água Limpa, com sua simplicidade. Olha, se você... Ele falando, abre aspas pro Newton. Se vocês estão querendo dar mais opções, se um dos argumentos é dar mais opções de destino para o usuário, é simples de resolver isso. Libera a Via Ouro de parar no BH Shop, ali do lado do BH Shop, você tem 300 destinos. Você vai pegar um outro ônibus? Então, gente, numa boa, nós estamos esperando o prefeito João Marcelo chegar de viagem, que eu vou fazer questão de saber a opinião do nosso prefeito. Se tiver algum político a favor dessa aberração, essa sacanagem com o usuário, sacanagem com a população novalimense, você pode internar ou ele está levando dinheiro. Fred, permite só um segundo aqui. Deixa eu dar minha mão à palmatória para vocês dois. Quando eu defendi a questão do mais conforto no futuro, eu talvez tenha me esquecido ou não tenha me atentado pelos problemas que nós temos com a empresa Saritur, inclusive. Concordo plenamente com o que disse o Betão, com o que disse você. A Saritur não tem capacidade técnica, condição para fazer essa baldeação, e isso vai ser um problema para a nossa população. Então, eu não estou defendendo a ação, não. Eu achei que, a longo prazo, poderia ser uma boa, no sentido de dar mais conforto aos passageiros. Falou bem o Betão ali. Ou
renova a frota, aumenta essa frota, que seria o melhor caminho, ou volta a ter um terminal aqui mais no centro, que é o que acontecia antigamente. Você tinha os carros que saíam lá de cima da avenida e os carros que saíam aqui da rodoviária. Também seria uma alternativa, desde que aumentasse a frota. Mas, enfim, estou dando a minha mão à palmatória nesse sentido. O que eu falei em termos de pode ser um ganho lá na frente, eu retiro agora, porque, escutando o que vocês dois falaram, analisando friamente, isso não vai acontecer. Tem razão. Só para você falou terminal, nós acabamos de inaugurar um chiquérrimo terminal no centro da nossa cidade, que na verdade, né, gente, é só embarque e desembarque. Ali é um escritório chique para os nossos funcionários do pátio de obras, os funcionários graúdos, né? Os outros continuam lá no pátio de obras. O prédio lá do pátio de obras ficou mais chique do que... o gabinete. Ficou mais chique do que a cidade administrativa. Bonito, rapaz. A cidade administrativa está afundando. Não dá para comparar, não. Comparei mais bonito que Alvorada. A cidade administrativa está sendo passada para o governo federal. Eu não estou querendo, não. Quem quer elefante branco? Leva ele e a S, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos falar de mais polêmica aí. Infelizmente, nesta quarta-feira ou quinta, acho que foi quarta, uma notícia muito triste, mas aí nós temos que saber quem está errado, se realmente tem razão ou não, coisa que eu acho que o Ministério Público não ia dar esse fora. Betão, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou nessa quarta-feira à Prefeitura de Belo Horizonte a suspensão das obras no trecho da região do BH Shopping, aquela famosa obra do Belvedere que gerou tanta polêmica. Uhum. Segundo o Ministério Público, não foi feito ou não foi apresentado o licenciamento ambiental exigido pelo plano diretor da Prefeitura de Belo Horizonte para obras naquela região. Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que a gente tem que... Nós precisamos nos atentar sobre isso. O Ministério Público não ia dar esse furo, obviamente que não, né? Então tem técnicos lá competentíssimos, né, que analisam ali as ações e o Ministério Público é para isso mesmo. Ele é acionado e a partir do momento que é acionado, ele vai pedir ali os esclarecimentos necessários. Eu acho, Fred, eu tenho certeza que todos esses levantamentos, até para garantir também a segurança de quando começar essas obras, a gente consiga dar andamento nela com celeridade, né? Para que tenha segurança jurídica, porque a obra não comece e depois tem que parar no meio dela, porque vai ter outros questionamentos e tal. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque pelo menos tira essa discussão que não vai ter a obra mais ali, que eles estavam falando que aquele negócio de diminuição da pista, que não vai resolver e tal. Não, eu acho que a ideia de se discutir amplamente essa obra ali, ela tem que também passar pela segurança jurídica. Tendo a segurança jurídica e tudo, dos impactos ambientais que vai ter ali, que eu acho que vai ser mínimos, né? Porque, por exemplo, você já tem ali empreendimentos como o BH Shopping, que toda hora aumenta ali um andar. Você tem outros apartamentos que foram construídos e que era proibido em outras épocas. Já teve uma série de intervenções ali, e isso aí é ficha, café pequeno, é só apresentar os estudos ambientais, e se não tiver, fazem, é rápido, não tem muito mistério, não. Né? Eu acho que o grande detalhe ali é que as pessoas não querem perder aquela cortina verde. Essa é que é a grande discussão. Não aceitaram a derrota. Entendeu? Não quero discutir a perda daquela cortina verde ali. Ou seja, para fazer a Stock Car pode arrancar quantas árvores necessárias, mas para melhorar a vida da população mais pobre que vem das regiões metropolitanas, inclusive dos ricos também que saem dos condomínios, né, frente, que não consegue passar ali, aí não pode, aí tem uma confusão ali para poder tirar aquela cortina verde. Mas nós vamos conseguir. Fala, Zé. Polêmica, né? A polêmica não acabou e a gente nem esperava que acabasse tão rapidamente. Deu essa polêmica toda, nós batemos isso aqui, eu acho que ajudamos até nesse processo bastante, e normal que isso aconteça, o Ministério Público vai pedir esses esclarecimentos, conforme disse o Betão, isso é até bom, porque esclarece muita coisa, mas que vai acontecer, porque todo mundo sabe que aquilo é uma necessidade, não só para a população carente de Nova Lima, Raposa e Jacimento, como a população de alto luxo também que mora ali, que tem seríssimos problemas para passar. Agora, essa burocracia toda faz parte do nosso país. Tudo aqui é muito burocrático, tudo aqui tem muita intervenção e a coisa demora para acontecer. Minha opinião, são
duas. Gente, se a Prefeitura de Belo Horizonte faz uma obra daquela não seguindo o plano diretor, pelo amor de Deus, no senhor Damião e nos seus assessores, né? Segundo, sou fã demais do Ministério Público, mas aqui, gente, todo mundo se conhece hoje. Chegou essa denúncia lá, pega um fio de telefone e fala, olha, vocês não fizeram, não, tá faltando alguma coisa, né? Porque imagina tá faltando um documento para ser apresentado. Sim. A falha aí clamorosa. vai e volta tudo a estaca zero. Falha Entendeu? clamorosa. Pega o telefone aqui, tá faltando esse documento, eu recebi essa denúncia aqui, realmente não foi feito. Agora imagina o tempo que isso vai demandar, parará. Então acho que falta mais. Todo mundo se conversa, integração, né? Toma os uísque junto, vão nas festas junto. Qual que é o problema? Vamos falar agora de tema nacional. O Congresso Nacional aprovou tudo aconteceu quarta-feira, hein, gente? Nessa quarta-feira, mais 18 novas vagas para deputados federais, já, Raimundo. De 503 deputados federais que existem no Brasil, passou para 531. Qual é o argumento? O argumento é que, de acordo com o censo, os estados, foram crescendo. Então, com isso, tinha que fazer um remanejamento, um aumento dessas cadeiras de acordo com o que rege a lei. Mas foi feito meia boca. O Rio de Janeiro, por exemplo, que a população caiu, deveria perder membros, mas manteve os seus. Zé Raimundo, proposta... Ia perder mais, né? Ia perder mais. Ia ter menos deputados. Isso. Proposta feita pela filha do Eduardo Cunha. Esse mesmo que está abrindo uma rádio aqui, ó, pertinho ali na região de Nova Lima, do Vila da Serra, e quer ser deputado federal. Só falta isso acontecer em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, não. Terra de Juscelino, Tancredo Neves. Quer ser eleito deputado aqui por Minas. Mas, enfim, Zé, de 513 para 531. É a vergonha nacional. O pessoal não tem vergonha de, num momento que nós estamos passando, numa situação mundial de mudança no planeta, o Brasil continua retroagindo nessa parte política. Isso é uma vergonha para todos os partidos. Não tem esquerda, não tem direita, porque todo mundo foi a favor e votou a favor desse aumento. Isso é um absurdo. Nós tínhamos que ter uma redução de deputados, todo mundo sabe disso. Outro dia eu vi uma comparação na internet. Os Estados Unidos, que é muito maior, que tem uma população muito maior que a do Brasil, que é um país territorialmente maior do que o Brasil, tem um número de deputados menor do que o Brasil tem. Então isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Os deputados tinham que ter vergonha na cara de dar esse voto. Não vou citar aqui, porque foi a maioria que votou a favor. Então, lógico, tudo que é para eles. Tudo que é para eles a favor. Isso é uma vergonha. Eles não têm vergonha de dizer o seguinte, eu estou junto com a população, eu sou representante do povo, o povo é que vota daqui mais 2 anos, né, 1 ano, eu tenho uma eleição. Eles não têm vergonha, eles só querem olhar o lado deles. A política no Brasil, essa sem vergonhice, esse número de políticos, não é só deputado, não. Deputado, senador, vereador, é muita gente, tá, Fred? É muita gente, muitos assessores, porque esse aumento não é só de meia dúzia de deputados, não. E os assessores? E o gasto? E o custo mais alto? Isso é um absurdo. Betão. Tá aí, né? O que eles... O Hugo Mota, né? Essas pessoas que estão com essa pauta, né? No Congresso Nacional, essa pauta... Gente, tem a pesquisa que fala que 75% dos deputados eles são empresários. 75% dos empresários. Ia falar sobre isso. Fazendeiros. Nós perdemos a representatividade da população, então eles estão lá defendendo os interesses deles mesmos, dos empresários. O que acontece? Essas pessoas... poderia ter, eu posso falar, poderia ter até 1.000 deputados, não teria problema, desde que eles tivessem as mesmas coisas, por exemplo, que tem na Suíça, na Suécia. Na Suécia, por exemplo, o deputado anda de metrô, o salário é um salário quase irrisório, quase que gratuito. Simbólico, né? É simbólico. Ele faz aquilo para
garantia da sobrevivência e também do respeito político e filosófico daquela sociedade. Os que estão aí, Hugo Mota, que é o representante disso, o presidente igual Davi Alcolumbre e tal, eles estão representando quem? Né? Então a gente precisa ter essa clareza que 75% dessas pessoas que estão lá como deputados, eles estão tentando aumentar, porque vai aumentar o número de empresários também no Congresso Nacional. Então você tem que ficar atento a esse tipo de colocação que eles fazem, de votação que eles fazem, qual é o interesse que estão colocados ali dentro do Congresso Nacional. É por isso que eu pergunto, onde que fica o Cleitinho e onde que fica o Nicolas, que eles não defendem esse tipo de coisa. Eles defendem esse tipo de coisa, né? De cabresto na boca do sujeito, que é aqui debaixo aqui embaixo as leis são diferentes, como dizia o Biquíni Cavadão, né? Então, eles não defendem o seu interesse, não, gente. Eles são pau-mandado de quem defende o próprio interesse, o interesse das grandes corporações. Então, fique atento a isso. Fique atento a quem defende o seu interesse. Eleja deputados que têm a ver com a sua classe social e com as suas lutas. É isso que a gente precisa fazer, para que a gente tenha políticos. Se a gente quiser ter um país igual a Suíça, a Suécia, Canadá, etc., nós temos que ter políticos na mesma envergadura, né? Com cabedal intelectual, para que consiga fazer da nossa nação uma nação forte e pujante. É isso que eu penso. Ô Betão, não só o Cleitinho e o Nicolas, não, todos os deputados que votaram a favor, eu acabei de dizer aqui, da direita e da esquerda. É geral, não foram só os dois culpados, não, porque do jeito que você está falando aí, parece que só os dois estão culpados disso. E não é isso. Concordo plenamente com você quando você compara o Brasil com a Suécia e com a Suíça. Então, nós que somos eleitores, e daqui um ano, né, um ano que vem, um ano e meio, nós vamos estar elegendo esse pessoal de novo. Então, nós é que temos que ter a capacidade de discernimento de saber quem é quem e não votar só em empresário, conforme os dados que vocês acabaram de dizer aqui, de mostrar. 75% são empresários que só olham pelo lado deles. Então, nós é que precisamos mudar, porque nós temos o direito ao voto. Betão, isso mesmo, eu ouvi também, dar o crédito para o Rogério Correia, está na rede social do Rogério Correia aqui, deputado petista, dos 594 parlamentares que somam, né, gente, os deputados com os senadores, 273 são empresários e 160 são fazendeiros, 72%. Exatamente. E Zé Raimundo, só para também completar você, 340 milhões é a população dos Estados Unidos e lá tem 435 deputados. Aqui tem 200 milhões, vai para 531. E outra vergonha maior, gente, é o Senado. Já no Senado, se na Câmara é de acordo com a população do Estado, no Senado todos os estados têm o mesmo número de senadores, 3. E aí por isso que a maioria que comanda o nosso Congresso, tirando agora que foi o Correia, é tudo... Correia não, gente. Pacheco. São todos pessoas ligadas a familiares que já foi deputado, já foi senador. É uma casta, né? Renan Calheiros. Uma sequência. Jader Barbalho. Tudo em casa. E só para também contribuir com o Betão, porque bobo é você que tem político de estimação, seja aí da direita, da esquerda, o meu amigo Nicolas quer lançar, sabe quem? O pai pro Senado. Aí tomar banho só. Diferente o quê? Bobo é você. Tem político de estimação. São todos iguais. Pô, o cara prega a mudança e quer lançar o pai? O Bolsonaro quer lançar a mulher? E fala que é a Janja que manda? Para com isso. Vamos lá, mais uma do governo federal aí do nosso amigo Nicolas. Aí é do nosso amigo Betão. Quem que falou primeiro? Só para vocês me ajudarem agora. Eu falei primeiro. Agora é Zé. Zé, governo federal não, governo Lula. Nicolas fez a pauta e colocou governo federal. Não, governo Lula estuda entrar na justiça, lê-se STF, contra o Congresso Nacional, que derrubou uma medida dele que aumentava 3 impostos que compõem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, primeiro dizer que essa negativa é ruim para o país,
porque o ideal para o Brasil seria um acordo de cavalheiros entre os poderes legislativo, judiciário e o executivo, o que não acontece aqui no Brasil, né? Agora, esse governo ele não tem projeto. É um governo que não tem um objetivo de diminuir os gastos públicos. É um governo que gasta muito, muito mais do que ele arrecada. O rombo nas contas públicas está aí para todo mundo ver. São números que estão aí na internet, só você abrir, você vai ver lá. O rombo nas contas públicas é imenso e nós não sabemos onde é que ele vai chegar. Então, o governo, para apagar um incêndio, já que ele gasta demais, ele tem que estancar os seus gastos. E não é só o governo federal, não. O governo federal tinha que ter peito, o executivo tinha que ter peito, chegar no judiciário e pedir para diminuir os gastos do judiciário, que são absurdos também. E assim como o legislativo, que votou contra, do Senado e da Câmara Federal, que também são gastos absurdos. Então, o que está acontecendo no Brasil é que ninguém abre mão de nada. E aí o governo, que não tem um projeto de diminuir os seus gastos, recorre ao Senado e à Câmara Federal e acaba tomando bomba como tomou. Tomou de lavada. O governo agora está com uma bomba na mão e vai recorrer ao judiciário. Já pensou se o judiciário dá ganho de causa, que deve dar ganho de causa por executivo? A meleca que isso vai virar? Ô, gente, nós precisamos melhorar. Está aí a eleição do ano que vem. Precisamos mudar isso aí. Porque do jeito que está, nós vamos quebrar daqui 2 anos. Betão, rapidamente, para a gente falar ainda de um assunto municipal que pulou. Qual é a sua opinião a respeito disso? Uma derrota que o Lula teve, que a última foi em 92 do Collor. Não, eu acho que a gente só precisa, vou até dar uma pincelada nisso aqui, é o seguinte, quem seria taxado aí, gente, é quem mexe com importação, exportação, quem pega crédito, né? Ou seja, você vai pegar dinheiro lá no BNDES para você investir na sua empresa, aí você vai ter o seu IOF aumentado. Você vai fazer exportação e etc. Não mexe ali com financiamento estudantil. Ô, gente, o pobre não teria impacto nenhum nisso, não. E aí eu pergunto de novo, aqueles deputados e senadores que falam que preocupa com você aí na ponta, onde é que eles estão? Nicolas e Cleitinho, cadê eles? Eles ficam falando negócio do povo, que estão preocupados com o povo, mas aquilo que é benefício para o povo, porque se não tiver o crédito suplementar aí, as políticas públicas que abastecem a vida do pobre pode ter uma redução. Então é isso aí. É só ficar atento a isso aí. Quem defende o seu direito, tá? IOF não é seu, não. IOF é de quem tem dinheiro, tá? Quem pega financiamento em banco e quem pega dinheiro emprestado até com o governo. O Lula chama isso, não é de aumento de imposto. O Lula chama isso de justiça social. Só que, para dar energia elétrica gratuita para a população de baixa renda, para dar gás gratuito para a população de baixa renda, tem que diminuir os seus gastos. Não é só julgando imposto nas costas de alguma faixa da população, não. Voltando ao assunto de Nova Lima, Betão, polêmica também essa semana a respeito do vereador Adilson Taioba, que passou por um problema de infarto e ele denunciou o Hospital Nossa Senhora de Lourdes por mau atendimento, que, segundo ele, não detectou a sua doença, que se ele não tivesse condições de ir a um hospital privado, como foi, na região das 6 Pistas, ele teria falecido. O hospital divulgou nota respondendo da mesma forma, pesada as críticas de Taioba, pesada a resposta da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. Qual a sua opinião? Ô Fred, a opinião vai ter que ser rápida também, mas com pesar que a gente tem que falar rápido. Mas quem passa pelo processo é que sente as dores, né? Então, eu dou razão para o Taioba fazer todo esse desabafo que ele fez, fazer todos os questionamentos que ele fez, porque a vida dele é que teve lá na Berlinda, não foi a minha, não foi a sua, não foi de ninguém. Então, ele tem todo o direito de fazer e o Hospital Nossa Senhora de Lourdes tem o seu direito de responder. Mas os questionamentos que ele fez se tem pertinência e tem que ser colocado também, porque, por exemplo, como dizem, ele teve condição de tratar em outro hospital, teve condição para poder ir, condição e condução para poder ir, e teve esse ímpeto, né, de correr para um hospital com mais força, que ele é mais incisivo mesmo. Então, a gente não pode tirar a razão dele. E agora,
Eu acho que todos os questionamentos você também tem que fazer, o hospital também tem que observar que a vida... O hospital é uma instituição, né? E a vida do Taioba, ele não é uma instituição, é uma só que ele tem. Então ele tem todo o direito de fazer qualquer questionamento, porque e se fosse uma pessoa que não tivesse a capacidade econômica que ele tem e também não tivesse a condição que ele tem de informação e de conhecimento e ter o dinheiro para ir poder e ser tratado no hospital com maior aporte? Morreria lá. Então, assim, eu acho que todos esses questionamentos valem a pena e o hospital também pode responder com toda a veemência que tiver, mas eu acho que cabe sim a ele fazer todo esse questionamento, independente de ser homem público ou não. Zé. Eu não gostaria de estar no lugar do vereador Taioba, né? Eu acho que ele até pegou muito pesado e ele tem as razões dele, ele que estava lá, ele que teve o problema de saúde não se brinca. Agora, o hospital tem também muitos elogios em muitas áreas. Eu, particularmente, estive lá, não, graças ao bom Deus, não com problema de saúde da minha parte, mas visitando pessoas conhecidas, pessoas amigas e parentes, e vi um bom atendimento para essas pessoas lá. Então tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu só acho que o Taioba pegou muito pesado no geral. O hospital tem falhas? Com certeza tem. Lógico que tem. Só que eu acredito que não é tudo lá que está errado do jeito que ele colocou. Acho que ele só pegou um pouco pesado nesse sentido aí. Agora, volta a falar, não gostaria de estar no lugar dele, porque realmente, para quem sofreu o que ele sofreu, é complicado e ele fez ali o desabafo. Acho que ele só exagerou um pouquinho. Eu vou fazer aqui uma fala também, porque eu elogiei muito o Hospital Nossa Senhora de Lourdes ano passado, quando tratou do meu irmão lá que ficou no CTI, né? Mas nessa condição do Taioba, a gente tem que discutir essas coisas porque são seríssimas. Você tocou no assunto importante, tem que falar rapidinho. Não existe, não que não existe, né? Feito, tem gente que fala assim, não existe melhor do que eu. Não. São poucas pessoas e uma TV e pessoas como a gente que defende o hospital quando a gente fala aqui do hospital, né? Todo dia Exatamente. a gente fala que é uma Sim. baita de uma bandeira. Beleza. Exatamente. Mas o hospital tem que parar de falar isso que eu atendi a família de ciclano. Tem que atender mesmo, mãe? Então quer dizer que se Betão fazer uma crítica, vai falar que quando o seu irmão precisou, você foi atendido? Sim. Se eu fizer uma crítica, vai falar que quando eu precisei, eu fui atendido? Precisei de favor, da ajuda da minha mãe, de uma indicação de um médico, da nefrologia? Não, ué. Recebem para isso e recebem muito bem. Eu acho que a avaliação sobre essa celeuma, Taioba está no direito dele, o hospital está no direito de receber, não tem hospital na região metropolitana que faça esse serviço. Esse Sim, serviço que eu sim. falo, esse atendimento. Sim, Falha tem, pô. Quem erra? Humano. claro. Né? Mas eu acho que a visão de todos nós tem que ser outra. Com 1 bilhão e 900 milhões de reais por ano, é isso que a população tem que entender. 1 bilhão e 900 milhões por ano. 15%, gente. 15% desse valor não é a favor do prefeito João Marcelo, não. É obrigação ser gasto com a saúde. Então, com essa baba de dinheiro, para 113 mil habitantes, que você tira a região dos bacanas que tem seu plano de saúde, o hospital, através de dinheiro da prefeitura, poderia fazer mais serviços. Como? Quais? O de hemodinâmica. Com certeza. O suco dessa confusão toda é hemodinâmica. Que se o hospital tivesse hemodinâmica, o Taioba chegava lá, rasgava ele, fazia cateterismo, fazia angioplastia, como ele fez no hospital particular. E isso só veio à tona porque foi o Taioba. Quantos pobres não morrem por falta de hemodinâmica? A resposta do hospital não tem demanda. O que não tem uma vida que se salvasse lá, já resolvia por causa do dinheiro que tem. Não se faz catarata. Por que não se o hospital de... Por que a prefeitura não contrata o serviço de catarata do hospital? Será que tem outros interesses ali? Será que tem gente que ganha dinheiro com catarata? Catarata é nada. É nada para a prefeitura. Por que não faz essa operação lá no Nossa Senhora de Lourdes? Então, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes continua com todo o meu respeito, carinho,
Luiz e André são amigos meus particulares. Mas está na hora da saúde, da cidade, prefeitura, com hospital. Não é o hospital, é a prefeitura contratar esses serviços referente ao hospital. E demanda para o Jornal Banqueta. E o centro, que foi inaugurado agora, de imagens, não estava funcionando? Só funciona para eletivo? Não tinha funcionado? Não funciona para urgência? Então, nem tudo que é perfeito. Cabe sim questionamentos. Todos nós temos questionamentos a fazer contra a gente. Qual que é o problema questionar o hospital? Virou pecado? Virou pecado? Até semana que vem, Resenha Banqueta cada vez mais pegando fogo. Não tem pitaco final. Até lá.